eu aceito. Na moral, mano, muito obrigado mesmo. Obrigada pelo convite. E desculpa a demora, né? A gente enrolou, mas saiu. Mano, tranquilo, mano, tranquilo. Teve uma. Mano, a gente nem enrolou, mano. A gente nem enrolou direito. Teve uma vez onde eu e um cara a gente só conseguiu conversar 4 horas depois do combinado. Então acho que 10 minutinhos não. Acho que 10 minutinhos tá de boa. Então, beleza, eu vou me apresentar. E daí depois você se apresenta. Opa aí, pessoal, bem-vindos ao podcast. Meu nome é Lourenço Brasato. Hoje estamos aqui com Bruna Shinohara. Desculpa. Bruna, se apresenta para o pessoal, fala o que tu é e o que tu faz. Então, meu nome é Bruna Shinohara, estou feliz pela pronúncia certinha, nem sempre acertam de primeira. Eu sou doutoranda em Física, terminando meu doutorado agora no final desse ano, se tudo der certo. E eu gosto bastante de divulgação científica também. Meu doutorado é em Física Teórica, umas coisas relacionadas a materiais topológicos, né, ciência de materiais. Tem um pouco a ver com computação quântica, mas eu também estudo computação quântica, a parte mais software, assim, por conta. Cara, qual que é a diferença de física e física teórica? Assim, é uma das divisões, né, das trocentas divisões que você pode fazer na física, mas é comumente dividida entre física teórica e experimental. Então, se você trabalha tentando, né, com laboratório, fazendo alguma coisa para pegar dados, via experimento, via algum equipamento, alguma coisa assim, experimental. Teórico é mais você desenvolver a parte matemática. Tem também física computacional, que às vezes é classificada dentro do teórico, às vezes não, que é, né? Enquanto a física teórica para alguns é uma coisa mais papel e lápis mesmo, aí a física computacional ela pode extrair umas coisas que não necessariamente vem super da teoria, mas você deduz ali, sei lá, jogando algumas coisas no Python, né? Algumas coisas via, né, resultados computacionais. Então, são essas duas divisões ou três divisões, dependendo de como você pensa. Cara, como que eu entro na área de computação quântica? Por exemplo, vamos dizer que eu quero aprender sobre educação quântica e eu quero trabalhar com isso. O que eu vou ter que aprender? Tem um estudo já para computação quântica específico para isso? Ou eu tenho que entrar mais na área quântica ou mais na área da computacional? Como que funciona? Tem para computação quântica? Tem um específico para isso hoje em dia ou não tem? Olha, vivem me perguntando e a princípio não tem, assim, até agora. Eu sei que tem algumas movimentações para, sei lá, fazer uma pós-graduação em computação quântica, mas em geral não tem. A ponto de, assim, eu tenho background em física, mas a gente na física não tem aula de computação quântica. Nem na Uhum. graduação, nem na pós, em lugar nenhum. O pessoal da computação, não sei, que eu saiba também não tem aula, assim, a não ser que seja um negócio muito novo. Tanto que a gente teve uma escola de inverno agora há pouco e eu dei uma mini curso de computação quântica, porque a proposta da escola era justamente dar coisas que estão fora né, do escopo da graduação ou da pós. Porque o que a gente aprende na graduação de física e na pós é uma coisa mais quântica, o que, sei lá, algumas pessoas classificam como informação quântica, que é como que está transmitindo informação, o ponto de vista de entropia, né, essas coisas um pouco que usa outro ferramentário para quantificar a informação transmitida via um computador quântico, por exemplo. Quanto à computação quântica, geralmente ela pega algumas coisas do ferramental da computação, por exemplo, portas lógicas, os bits, né? A gente tem o equivalente na computação quântica, coisas que vieram da computação e você está aplicando ideias, fenômenos físicos, quânticos nisso. Então é um negócio extremamente na fronteira mesmo. Você vê as pessoas que trabalham com isso, é meio que, eu não sei, assim, não tenho dados, mas eu diria que é 50-50 aí, tipo, de gente que vem da física e gente que vem da computação, mas você tem que ir por conta, assim. No Brasil, com certeza não tem muitas coisas assim específicas de computação quântica de formal para você ir correr atrás. E fora que eu saiba também não. Assim, tem grupos de pesquisa, mas não é
geralmente enfoque na física é mais físico e na computação é mais computação, não tem jeito. É Cara, uma área nova. assim, então como que tu entrou nisso? Por exemplo, tu pode estudar computação, tu pode estar na área quântica e coisa do tipo, mas isso não necessariamente vai te fazer ser tipo uma profissional nas duas áreas, sabe? Uhum. Então, como que tu entrou nisso e aonde que tu se encaixa? É difícil falar onde eu me encaixo, é bem complicado. E a maioria das pessoas acho que passam por isso também, porque assim, a minha trajetória na graduação, por exemplo, a minha pesquisa, né, eu sempre trabalhei com teoria, mas não tinha nada a ver com quântica. No mestrado eu trabalhei com quântica, mas não computação quântica. No doutorado eu trabalho com quântica, tem aí mais a ver com materiais, os fenômenos em materiais, e tem aplicação em computação quântica, no sentido de modelar hardware, entender como que seriam os processadores quânticos. Ao mesmo tempo que eu estudo programação, a parte de software, como você realmente se comunicar com o computador quântico a partir do seu computador, digamos, normal, seu computador de casa, usando Python, usando linguagens hoje estabelecidas. A maioria das linguagens no momento são a base de Python, inclusive. Algumas a base de C e tal. E ainda tem o ponto de vista da divulgação, né? Então, olha, não faz o menor sentido. Eu não estou numa caixinha, é muito difícil você achar a gente numa caixinha. Não é... Você definir um físico já é difícil, né? Justamente porque tem vários viés. Você definir alguém que trabalha em computação quântica também é bem esquisito. Sim, mano, é muito complicado. Eu me interesso bastante pela computação quântica desde quando eu conversei com a Samurai. Uhum, Você já conversou com ela, né? E tudo uhum, mais. E é muito interessante, ela explica muito bem. E daí eu acho que o pessoal está começando a entender como que funciona. Por sim, conta que sim. eu acho que ninguém faz ideia do que é normalmente. É bem complicado e às vezes as pessoas, né? É um problema da divulgação em geral. Você tenta simplificar e às vezes você simplifica muito, ou então você vai para uns lados que não é para ir, assim. É, é bem legal você pegar coisas já tão estabelecidas, mas a área de computação, desculpa aqui, eu acho que é meu WhatsApp, tá fazendo barulho, perdão. Ah, nem deu para ouvir. Não? Ai, aqui ele faz um barulhão. Calma aí, mas eu fechei. É, eu sou um pouco da opinião de que assim a física quântica tem essa questão do mistério, todo mundo fala, o Feynman falou que ninguém entende física quântica. Eu não gosto muito de ir por aí, porque assim, a gente tem muitas questões abertas, muitas mesmo, principalmente em algumas áreas específicas, por exemplo, entender o que exatamente é uma função de onda, umas coisas que estão na fronteira entre a física e a filosofia, assim, que é difícil de explicar mesmo. Você precisaria de bastante coisa, mas assim, para você aplicar isso em tecnologia, em computação quântica em particular, você não necessariamente tem que ir nessa maluquice, entendeu? Nessa parte mais difícil, mais controversa. Muitos dos materiais mais acessíveis que você tem para computação quântica tem mais um enfoque computacional, para falar a verdade. Um material que a galera usa muito assim para um primeiro estudo é do Qiskit, que é uma linguagem de Python da IBM. E eles têm tipo uma apostila assim com código e contexto assim, é bem legal de você ver porque você entende os algoritmos, entende a teoria, mas o que ele fala de física não é tanto. E assim, eu como física eu podia ficar revoltada, não, mas assim, para mim eu acho que faz sentido, entendeu? Melhor que você tentar colocar muita física e assustar a pessoa. Ou então falar algo errado, entendeu? Quando eu dei esse mini curso, o enfoque foi justamente esse. Olha, tem conceitos importantes aqui que a gente precisa saber. A gente precisa saber, assim, você vai ouvir esse nome, com certeza, que é superposição e emaranhamento. Superposição que tem a ver, né, com o gato de Schrödinger, a ideia de que algo pode estar, né, em dois estados ao mesmo tempo. Isso é importantíssimo para você construir algoritmos quânticos. Emaranhamento um pouco mais complicado, inclusive é uma das coisas que dá uma abertura enorme para justamente para esse tipo
sutileza aí das questões da física, mas basicamente você, em vez de, né, superposição, é um problema ali de um único qubit, um único estado, enquanto emaranhamento envolve a conexão de mais de um estado, umas definições matemáticas específicas. Duas coisas que você pode complicar o quanto você quiser, se você estiver explicando. Mas você também pode falar, olha, isso daqui, você faz uma porta lógica e você transforma o seu estado daqui para lá. É isso. E no final você vai montar os seus bloquinhos e vai conseguir fazer alguma rotina ali, algum algoritmo e ter algum resultado. No caso, assim, tem algumas formas de fazer computação quântica, isso que eu estou falando sobre portas e qubits, ela é chamada de modelo circuital, é baseado no modelo circuital da computação, que é você tem os seus bits, é um negócio binário, você modifica ali com portas lógicas, como você tem o AND, o OR, para quem é familiar com computação, e aí você pega um negócio inicial, faz umas maluquices e sai alguma coisa. E isso aí, essa sequência é um algoritmo. Você tem algoritmos para, sei lá, você achar uma coisa numa lista, que é um dos problemas que é otimizar na computação quântica via um algoritmo chamado algoritmo de Grover. Você achar uma coisa dentro de uma lista. Tem vários que são desse tipo de problema específico. Isso dá para você explicar a partir desses dois componentes. Os qubits, né, que são os quantobits, e as portas lógicas, que tem a ver ali com os fenômenos físicos complicados, mas não necessariamente tem. Você precisa se aprofundar muito nisso, sabe? Ah, que da hora. Ô, mano, e me diz uma coisa. Você acha que a evolução, por exemplo, a gente tem, né, a computação quântica, mas a gente está num estado bem inicial, não estamos? Estamos num estado bem inicial. E você acha que a gente pode não conseguir desenvolver muito a computação quântica por falta de pessoas que estejam interessadas nisso? Você acha que, você acha que no futuro a gente vai ter... Não, assim, peraí. É que assim, nem é que é um pouquinho complicado aqui para me informar, porque a pergunta é que assim, a galera pode ficar interessada em computação, mas isso não necessariamente significa que vão estar interessados em computação física, até por conta que a maioria das pessoas tem problema com matemática. Uhum. E física é mais complicado do que matemática. Então, você acha que a computação quântica pode demorar para se desenvolver por falta de pessoas que vão se interessar nisso? Ou você acha que no futuro as pessoas vão conseguir entender melhor e vai ter ainda a mesma quantidade de pessoas que trabalham com computação hoje em dia? Você acha que vão conseguir explicar direitinho como é que funciona? Ou você acha que vai ter uma dificuldade? Olha, eu vejo um esforço muito grande, muito bacana da comunidade de computação quântica de fazer conteúdos acessíveis. Isso eu acho legal. O quanto isso vai dar certo é outra história, né? Mas eu acho isso muito importante. Isso daí ressona comigo, porque eu sempre gostei de divulgação, né? E tem algumas características da computação quântica que eu acho que é muito saudável enquanto indústria. Por exemplo, fazer tudo open source. Tudo não, mas assim, a maioria dos códigos eles deixam tudo aberto para a pessoa olhar, entender, fazer os próprios códigos. As pessoas vão lá e contribuem para melhorar. Então é um negócio muito aberto, tem muito conteúdo. No momento, no panorama global, está tendo investimento. Então, assim, as pessoas estão sendo contratadas, isso daí por si só já movimenta as coisas. Se isso vai ser o suficiente para você ter gente capacitada para trabalhar nessa questão, eu acredito que sim. Eu acho que justamente por ter bastante recurso, e a princípio, se você fala computação quântica, você encontra pessoas interessadas assim, eu acho interessante isso, eu ouvi ali, eu ouvi aqui, ainda está um pouco tímido aqui no Brasil, mas você vê o interesse surgindo, né? Por exemplo, esse ano a gente teve uma conferência de desenvolvedores, né, Developer Conference, que inclusive foi organizada pela Samurai, um dos organizadores. E foi a primeira vez que a gente falou de computação quântica num contexto de desenvolvedores, né? Porque geralmente isso está num contexto de
congresso de física, ou empresas que trabalham com isso. Então, você falar para desenvolvedores, você já está abrindo o leque. Você já está colocando isso na cabeça de quem está desenvolvendo e tal. Então, é muito legal você abrir isso. Então, esse passo para você começar a colocar no, digamos assim, não na cultura pop, como é que eu digo? Você colocar ali no dia a dia, assim como a palavra inteligência artificial tinha uma certa popularidade anos atrás, e agora todo mundo, ao menos, sabe o que é, tem uma noção do que é inteligência artificial. Eu acho que quando chegar o momento que todo mundo tiver uma noção do que é computação quântica, aí a gente consegue se ajeitar melhor para conseguir, talvez, criar, por exemplo, um curso mais formal ou não. Não que eu ache necessário, eu acredito muito que em programação particularmente, né, se você quer trabalhar com software, você não necessariamente precisa ter que correr atrás de coisas formais, assim. Não desvalorizando o ensino formal, lógico que não, né? Eu sou doutoranda, eu estou há 1000 anos fazendo ensino formal. Mas, ao mesmo tempo, eu não gosto que haja uma sensação de necessidade você correr atrás disso. E... Não, só para concluir, eu tô falando bastante, mas só para concluir. Não, O tranquilo, problema pô. é que eu dei uma volta e o que eu ia falar, na real, é que interesse em computação quântica, em física, tem bastante. Eu acho que tem 2 problemas grandes agora. Um existe muito pseudociência com relação à física. Não pseudociência da física, assim, mas gente que usa o termo quântico para falar besteira, vender coisas assim que não existe, cura quântica, essas coisas. E isso foi tão deixado acontecer. Se você procura hashtag quântico no Instagram, aparece um monte de besteirada. E a gente foi deixando acontecer, a gente físico, né? Ou sei lá, não houve um combate tão grande. E agora, já aconteceu, eu que faço divulgação em computação quântica, já aconteceu algumas vezes de eu falar de computador quântico e me acusarem de estar falando pseudociência, entendeu? Nossa. Porque tá tão ainda não conhecido que as pessoas conhecem mais quântica e o aspecto pseudocientífico, né, que você tem que ficar de olho, né, que as pessoas falam, fiquem de olho, né, e então a gente tem que passar essa barreira de, primeiro, popularizar o conceito de computação quântica, não só para deixar interessante, mas para as pessoas saberem que não é maluquice, não é uma nova crendice. E o segundo problema software é uma coisa, software é tranquilo, é um pouco mais fácil de popularizar, tem algumas barreiras, mas é um pouco mais fácil, mas o problema é hardware. Se você tem computador quântico, né, o hardware mesmo, só na Europa, só nos Estados Unidos, é complicado. A gente tem muita coisa na nuvem. Se você quiser jogar um programinha simples na nuvem para rodar no computador quântico da IBM, você consegue. Inclusive, é muito legal. Eu recomendo todo mundo assim que tem interesse, assim, dar uma olhada, aprende a fazer um pouco. Você aprende a fazer um programa e para você mandar para rodar no computador quântico é muito simples. Aí depois você pode falar, pô, eu rodei um programa no computador quântico, é muito bacana. Mas aí quer dizer que a nossa pesquisa, a nossa capacidade de inovar na área de hardware está pouca, porque a gente está dependendo do outro, né? Ou então o negócio está na nuvem, se de repente, né? Porque uma das questões da computação quântica é que tem implicações de segurança. Tem um algoritmo muito importante, que é o algoritmo de Shor, que ele pode comprometer um certo protocolo de segurança, que é muito importante. Então, se de repente isso acontece, e eles resolvem falar, não, então a gente vai fechar a nuvem, ninguém vai ter acesso, e aí, o que a gente faz? O país inteiro fica vulnerável a isso. Não, né? Eu estou exagerando um pouco, mas é o tipo de cenário que pode acontecer se a gente não tiver o mínimo de noção desse tipo de implicação, né? Como é fácil você ficar para trás, mesmo que não seja de segurança. Se a tecnologia desenvolver muito para isso, se a gente achar que não precisa de hardware, que acesso na nuvem tá ok, é meio complicado. Cara, tu falou da popularidade da inteligência artificial, né? Que pouca gente sabia sobre isso, mas depois foi se popularizando. Ah, cara, mas isso
foi se popularizando muito por conta do cinema. Se não fosse cinema, acho que não estaria como está hoje em dia, entende? A galera não ia entender, assim, a galera iria entender, só que a galera ficaria, legal, criar uns robozinhos aí, olha só que divertido. Então, a gente não chegaria, tipo, Exterminador do Futuro foi um grande exemplo disso. A galera só se interessou por conta de Exterminador do Futuro, e depois foi indo. Novas tecnologias, a galera começou a ver que dá para criar robô. Então o pessoal falou assim, pô, não tem nada mais legal do que criar um robô, tá ligado? Então daí o pessoal começou a se interessar com isso. E hoje em dia a gente tá vendo com a física quântica, com a Marvel, que é multiverso, o reino quântico, e esse tipo de parada, né, que também é do imaginário, obviamente não é a física quântica, não é aquilo que mostra nos filmes, só que a galera tá aprendendo um pouquinho, né? Mas a computação quântica é muito difícil de entrar no cinema, até por conta que, tipo, não tem um conceito para tu usar no cinema. Isso, eu não consigo imaginar um conceito que os caras poderiam fazer, até por conta que você junta o quê? Você junta computação e física quântica. Isso já é apresentado nos filmes. Os caras não vão querer juntar, então aí fica um pouquinho mais difícil. E eu queria te perguntar, provavelmente a computação quântica ela vai ser separada da computação comum, né? Da computação para você programar computadores comuns, né? Então eu queria saber, você acha que a galera que pode sair da computação, né, para começar a se interessar por computação quântica, obviamente vai ter ainda menos gente. Peraí. Vai ter menos. Peraí, primeiro eu vou te fazer a pergunta. Eu vou te fazer a primeira pergunta. Aí eu já estou fazendo 3 perguntas ao mesmo tempo, nem faz sentido assim. Então, a pergunta é: a computação quântica vai ser tipo uma vertente separada da computação comum? Ou vai ser um upgrade? Por conta que eu me lembro que eu falei com a Samurai e ela falou como se fosse um aplicativo, sabe? Tipo, como se você colocasse na nuvem e daí você upasse o computador de nível. Tipo isso? Como é que funciona? Como que vai ser uma vertente diferente daí? Como que vai ser? Eu ainda estou pensando no filme de computação quântica, achei legal. Acho que a gente vai fazer alguma coisa, acho que seria bem bacana. Interessante, mas não dá para pensar muito, né? Não tem muito o que pensar. Não, mas eu boto fé na ideia de que a cultura pop tem a sua importância nesse tipo de coisa, e tomara que alguém pense num filme, mas enfim, voltando para a sua pergunta. Então, eu acho que um ponto importante aqui, eu vou ter que introduzir um outro conceito, mas a gente está num negócio chamado era NISC. NISC é uma sigla que em inglês traduz assim, mais ou menos como a época era de computadores ruidosos e escala intermediária. Então, ruidoso porque ele ainda é muito suscetível a erro. Nosso computador atual, ele praticamente já superou essa questão de erro. Escala intermediária porque a gente tem poucos qubits, né? Poucos bits quânticos. O máximo aí é 200 e alguma coisa. Então, tem uma certa vertente de algoritmo que, na verdade, está usando computadores quânticos e computadores clássicos ao mesmo tempo. Você passa o negócio ali num certo algoritmo, geralmente um algoritmo que a gente chama de variacional, ou classe de algoritmos variacionais, que são bons para resolver problemas de otimização, você maximizar, minimizar alguma quantidade. Tem muitos problemas que você pode pensar desse jeito. E aí, uma vez que você passou no computador quântico, você faz um pós-processamento clássico, redefine algumas coisas e pode botar lá de novo, por exemplo. É um tipo de forma de você integrar clássico e quântico. E enquanto a gente não resolver o problema do ruído, principalmente, eu acho que o problema de qubits, ele está escalando até que rápido, a gente está conseguindo aumentar a quantidade de qubits rápido, mas o problema do erro é físico ali, tem umas dificuldades físicas, umas dificuldades de hardware assim, muito complicadas. E eu vejo que a tendência é a gente caminhar lado a lado. É improvável que... Porque, assim, o computador quântico, como eu falei, ele tem os algoritmos que resolvem algumas coisas. Você tem, sei lá, por exemplo, o algoritmo de Shor que eu falei que tem a ver com segurança, um outro tem a ver com pesquisar algo, né,
uma lista. São problemas muito específicos. Tem aplicações grandes? Tem, mas são problemas específicos. E não é como se se todos melhorassem extraordinariamente. Tem uns que melhoram bastante, tem uns que melhoram um pouco. Então, é improvável que você tenha uma melhora de tudo e a computação quântica vire um negócio completamente independente. E não é por uma dificuldade física, é uma coisa matemática mesmo. Ó, não tem um algoritmo que vai melhorar isso. Existe uma parte matemática, chamada teoria de complexidade, que tem a ver com, né, quão difícil é você resolver certos problemas e você especula, você prova que algumas coisas são melhores com computador quântico, mas você tem coisas que você mostra que é igual, ou que é pior, porque a gente tem erros, né, ainda. E a tendência é você ter isso ali meio como um anexo uma coisa da outra. Tem um outro fator que é a questão de que você tem várias formas de você fazer hardware. Você usa supercondutividade, você usa um negócio chamado íons aprisionados, seriam como se fossem átomos artificiais. Várias formas, várias formas. Uma das mais comuns é essa de supercondutor, só que qual é o problema? Você tem que resfriar muito, muito, muito para trabalhar com isso. Então, se você olhar a foto de uma imagem, recriação de computador quântico, você tem um negócio que parece tipo um candelabro, e aquilo não é bem um computador quântico, aquilo é o sistema de refrigeração dele, basicamente. O computador quântico é um processadorzinho, entendeu? Então, é improvável que você, por exemplo, consiga fazer isso virar um computador como seu laptop. Pode fazer, com certeza tem gente buscando isso, assim como tem outros hardwares que você não precisa de temperaturas tão baixas, então talvez isso seja mais fazível. Mas o que aconteceu na computação, né, anterior, na computação que a gente tinha, né, realmente computação, você tinha computadores enormes que ocupavam salas e você pensou primeiro em resolver fazer com que ele funcionasse direito, corrigisse erros tal, antes de pensar em miniaturizar. Ou deixar portátil, ou fazer o que quer que seja, rodar jogo, ou qualquer coisa que seja. Eu vejo que existe uma questão mais prática de que, nossa, a gente precisa primeiro resolver erros e tal, e que isso vai demorar muito. Acho que, assim, ninguém no momento tem uma ambição de fazer com que eles sejam áreas completamente separadas. Ainda tem a outra coisa que você falou que a Samurai comentou, mais ou menos como se fosse um aplicativo, porque a gente usa muita linguagem baseada em linguagem que a gente já tem e roda em computador normal. A gente pode rodar programas com o nosso computador, que a gente usa Python, a gente usa C. Então, a gente está extremamente com o pé, né, o pé com, sei lá, até o pescoço, na verdade. Na computação clássica, tudo bem, sabe? Não sei como vai mudar, ou se vai mudar para algo separado. Uhum. Cara, agora eu quero, assim, eu sei que isso vai demorar muito, mas eu quero a sua opinião. Você sabe o Neuralink, né, do Elon Musk, né, o que a gente coloca na cabeça e coisas do tipo, né? Então, o que aconteceria se a gente colocasse computação quântica no Neuralink? O que tu acha que ia Eu não rolar? faço ideia. Nossa, eu não sei. Porque eu não sei dizer, eu prefiro não arriscar, porque eu não entendo muito bem como funcionaria. E, de modo geral, as coisas que envolvem essa parte de neurociência quântica, eu Ah, sempre tá. achei muito obscuro. Existem processos quânticos, né? Lógico, acontecendo na nossa cabeça, porque geralmente em escalas pequenas, coisas assim, que envolve elétron, passagem de elétron, acaba sendo quântico de alguma forma, né? Mas eu não saberia dizer. Mano, eu acho que seria um bagulho bem absurdo, bem, bem absurdo mesmo. Cara, e me diz assim, de todos os filmes sobre física que você já viu, que inclui física e coisa do tipo, qual é o filme que mais chega próximo da realidade do que a física realmente é? Você consegue imaginar algum filme aí que tu já tenha visto? Eu sei, a galera sempre vai falar Interstellar, sempre. O pessoal fala de Interstellar. É, ele é ok, ele é mais pra relatividade, né? Eu tô pensando em algum filme com quântica, mas meu Deus do céu. Nossa, cara, eu acho que tem um.
Nenhum. Eu acho engraçado isso. Porque eu fiz um evento de divulgação científica em que a gente falava com as pessoas, né? As pessoas chegavam, conversavam com a gente na Avenida Paulista. Eu fiz dois, um de física quântica e um que era computação quântica. E aí o menino chegou para perguntar do reino quântico por causa do Homem-Formiga. Assim. Mas o moleque assim, toquinho, eu fiquei, então, não sei. Não tinha nem assistido o Homem-Formiga, eu fui até assistir depois. Mas não, realmente não tem. Até mesmo filmes que são biográficos, porque eu estava pensando, talvez, né, filmes de biografia de cientista talvez seja um pouco, mas mesmo eles tendem a romantizar o processo de ser cientista, então nem eles dá para dizer muito, sabe? Mano, meio que o reino quântico existe, né? É aquilo, né? Se você vai diminuindo, vai passando pelos átomos, os elétrons, quarks, você vai passando por ali, né? Mas é só isso. Ficou complicado, né? Ainda mais eu ia falar, tipo, primeiro que eu não tinha visto o filme, depois que eu vi o filme, aí que eu falei, nossa, é bom não ter falado nada, porque o Homem-Formiga diminui e ele, por exemplo, uma besteira aí, né? Acontece muita loucura, mas uma coisa que aconteceria se ele diminuísse para o mundo quântico, eu não veria cores, né? As cores, elas têm um certo tamanho, que é né, o comprimento de onda das cores é 10 a menos 19. No mundo quântico, assim, você está a 10 a menos 19 ou para baixo, entendeu? Você não tem esse conceito de cor. Mas, claro, isso é só uma de várias coisas, assim. A questão de voltar no tempo, aí, nossa, é muita maluquice. Talvez é para você falar, existe um reino quântico no sentido de que existe uma certa escala ali, em que você tem coisas quânticas, mas eu tenho uma certa crítica a isso também. Porque se você tem coisas que não são pequenas e que você consegue ver fenômenos quânticos, é complicado. Por exemplo, estrela de nêutrons. A estrela de nêutrons ela não é pequena, é uma estrela de nêutrons. Mas ela só existe por causa de fenômenos quânticos. A pressão, o equilíbrio da pressão ali da estrela exterior só acontece graças a um fenômeno quântico. O próprio computador quântico, ele é pequeno, tal, mas ele tem implicações, né, que vão para além. Você tem materiais que você pega na mão e você vê, e tem fenômenos quânticos ali. Tem muita coisa que não está restrita num tamanho minúsculo assim, você vê fenômenos quânticos. Então, talvez tudo seja o reino quântico. Ah, Não diga que eu falei isso. mano, mas é melhor dar essa resposta do que estragar o sonho de um molequinho que só tá lá perguntando, né? Nossa, eu me enrolei muito para não para não deixar ele triste. Ele veio Mano, você acha que esse tipo de filme meio que estraga a noção da física quântica pra galera? Você acha que estraga? Por conta que, assim, você vendo o filme e você estudando, são duas coisas diferentes. Né? Por exemplo, eu lia livros sobre física quântica e tal, por conta que eu me interessava sobre isso. Só que vendo os filmes é uma coisa extremamente absurda. Os caras levam a outro nível. E daí o pessoal vai lá e estuda e fala assim, nossa, isso daqui é tão chato. Como assim? Como assim não tem tartígrados no reino quântico? Como assim? Como assim não existem mini cidadezinhas numa bolha? Como assim? Então, você acha que isso estraga a noção da galera, a noção da realidade? Eu acho que a gente dá uns pulos. Que realmente existe o negócio, vai falar, não é bem assim. Mas aí talvez você já esteja interessado o suficiente para começar a reparar, pô, mas tem isso de legal na quântica, né? Falando, por exemplo, de filmes da Marvel mesmo. Não só de filmes da Marvel, mas tipo, quando eu tava no começo da graduação, eu li um livro chamado Física de Super-Heróis. E Tá, eu conheço. ele é muito bom, porque o enfoque dele não é falar, isso daqui é impossível. É o contrário, ele fala, isso daqui é possível. Então você fica, caraca, meu. E ele justamente falou, como seria plausível, por exemplo, você diminuir uma pessoa? Ou fazer a armadura do Homem de Ferro, ou não sei o quê. O que é respeitado e o que não é respeitado. E quando você começa a falar, daqui para cá até que é plausível, daqui para lá não é. Aí você fala, pô, na verdade é bem mais limitado, porque eu acho que alguém vai pegar
assistir um filme de super-herói, vai falar, é tudo mentirada. Mas aí, Sim. lá, em algum lugar da cabeça vai falar, pô, reino quântico, eu já vi quântico em algum lugar. Onde tá a linha aí entre a verdade e a mentira? A pessoa vai lá, pesquisa, fala, caraca, legal, entendeu? A gente da divulgação tem muito disso. Por exemplo, você trabalha com física de materiais, você coloca um Homem de Ferro gigante, fala, vamos falar aqui dos nanomateriais que ele usa na armadura. E você chama a atenção da criançada, ou até mesmo da não criançada, dos adultos, sei lá. Chama a atenção o suficiente para a pessoa já ligar ali um negócio na cabeça dela. Então, eu acho que mesmo que pegue e tenha muita liberdade poética nesses filmes, é interessante porque você está jogando as palavras no imaginário. Eu não tenho o que dizer. O filme do Homem-Formiga é o filme que eu tenho para conversar com as pessoas sobre quântica. Por mais que não seja a representação correta, é o filme que as pessoas vão chegar e perguntar. Num outro evento, não foi uma criança que chegou para perguntar do reino quântico, foi um cara adulto, assim, da minha idade, entendeu? E é legal. É o início de uma conversa. É o início de uma curiosidade, entendeu? E eu não gostei do filme por outros motivos. Achei meio ruim mesmo. Sim, eu entendo. Eu não gostei do 2, mas o Nossa, o 2 2 é é muito horrível, ruim. meu Deus. É E, muito ruim. cara, mano, muito. E, cara, isso é bom. Por conta que, por exemplo, daí você pode. Você tem, tipo assim, uma referência onde todo mundo entende. A partir do momento, tipo assim, você vai lá, você tá falando, e daí a galera tá lá, né? E você fala, o Homem-Formiga, daí a pessoa assim, opa, Uhum. Homem-Formiga, Reino Quântico, legal, legal. Tô curtindo, interessante. Uhum. Isso é muito da hora. Entendi, isso é legal. Pelo menos alguma coisa assim você pode falar pra galera realmente se interessar, né? A gente sabe que É. física é um bagulho onde é tipo assim, só a galera que gosta de matemática vai se interessar. A gente sabe, por conta que física é um bagulho meio complicado, né, mano? Pra se explicar, e ainda mais as escolas, né? Pô, as escolas meio que consomem toda a energia possível do aluno Uhum. ali na matemática. Todo Pois é. aluno tem essa energia consumida. Isso é interessante. Tem também o conceito de teletransporte, né? Que provavelmente esse conceito deve ter vindo de Star Trek, mas daí a galera começou toda assim, os cientistas, quando vocês vão criar aí o teletransporte? Daí eles falaram assim, pô, a gente vai ter que dar um jeito para inventar essa merda. Então, as coisas começam a se fundir, né? Você tem, por exemplo, que eu falei de emaranhamento, ele tem a ver com o teletransporte quântico, que é Sim, um sim. conceito assim. Mas tanto que existe pessoas que falam, eu não gosto que use o teletransporte, parece muito mágico, parece muito pseudociência. E tem outras palavras, tem quem prefira teleporte, por exemplo, tal. Mas no fundo, assim, olha, sinceramente, existe, se você pesquisar coisas sei lá, da ciência, da tecnologia que foram motivadas pela cultura pop, você vai achar um monte de coisa. É aquele cientista que olhou, sei lá, de volta para o futuro e falou, pô, legal isso daí. E aí, de repente, virou um negócio. Você olha artigos científicos, por exemplo, nossa, a galera adora fazer referência de cultura pop, porque é isso, né? A pessoa gosta de coisas, inclusive talvez tenha sido a Marvel, talvez tenha sido o Exterminador do Futuro, que foi, né, falando coisas esquisitas e distorcidas de ciência, que levou a pessoa a gostar de ciência e virar um cientista e fazer contribuições de verdade. Então é uma sinestesia ali, é uma coisa que contribui bastante. Uhum. Inclusive, a gente estava conversando e aí me veio a resposta para a pergunta se tem algum filme que eu acho que tem mais a ver com, né, com quântica e tal. Quântica não, mas eu acho que o filme que mais demonstra assim o fazer científico é aquele Não Olhe para Cima. Ele mostra que realmente é muito legal, né? Você Muito trabalhar em bom aquele grupo, filme. como você pegou ali, como ela vai lá ver que exatamente, né, como que ela deduziu uma resposta, como foi feito, como foi publicado, como que depois foi ignorado. Eu achei um dos filmes mais fiéis assim ao fazer científico e as dificuldades também de você expor isso para o público é uma coisa muito curiosa. Teve todo um debate porque, né, tem várias cenas impactantes do filme, mas uma cena interessante para os cientistas
quando o personagem do Daniel. DiCaprio, né? Ah, Ele começa a tentar explicar nos programas de TV o que está acontecendo, ele fala de uma forma extremamente complicada. DiCaprio? E... Não é DiCaprio. DiCaprio. É DiCaprio DiCaprio. não olhe pra cima é aquele filme do OVNI, né? Então, não tem o DiCaprio nesse filme. Eu não olho pra cima. Não tem Entendi. o DiCaprio. É o Que filme tá chegando do... um O... meteoro. Quem que é o loiro que Ah, some? não, peraí. Não, eu tô confundindo tudo. É, o Não Olhe Pra Cima, é que eu tô confundindo com aquele Não Olhe, não sei se tu já viu. Mas eu tô É confundindo, sim, que é mais desculpa. novo. Que é mais novo. Sim, Não vi, sim. não. Quero ver. Quero ver. Então, eu Não Olhe Pra Cima, tá? Não Pode olhe falar. pra cima. Desculpa, eu confundi aqui. Nossa, a gente tava uma conversa inteira, assim, cada um pensando uma coisa. Eu nem sabia que saiu esse filme já. Não, mas é DiCaprio do Não Olhe Pra Cima. Tem essa cena que ele vai explicar num programa e ele não consegue se fazer entender porque ele tá falando de uma forma muito complicada. E isso é extremamente realista também. Cara, aquele filme é muito bom, meu Deus do céu. E Não Olhe é muito bom também, recomendo muito, é muito bom. Adorei Uhum. o filme. Cara, e o Não Olhe Pra Cima é muito bom por conta que a galera ignora muita coisa que a ciência fala. Meu Sim, Deus do céu. A galera ignora ignora, muito. distorce, Ah, tenta mano. achar soluções que é simplesmente jogar dinheiro no negócio. É incrivelmente, sei lá, realmente ressonou bastante com os cientistas, assim. Acho que todo cientista que olhou, tem gente que criticou, assim, mas entendeu bastante, se sentiu representado. Uhum. Cara, entre física e polidense, qual dos dois que entraram primeiro na sua vida? Física, mas não foi tão antes assim, porque eu, na real, eu não era boa em física, assim, no ensino médio. E aí eu fui indo, tipo, eu ia fazer biologia, onde eu entrei. E aí, de repente, eu peguei física 1, achei legal, física 2, falei, ih, rapaz, acho que eu vou fazer física. E aí eu fui fazer física. Então, tipo, não foi tão antes. Polidense eu comecei a fazer, acho que uns 6 anos depois de começar a graduação, mais ou menos. Então, já tem um certo tempo, eu parei por causa da pandemia, aí eu retomei, agora eu parei de novo porque eu tô terminando a tese, mas é um negócio que eu espero continuar a manter aí. Cara, por que tu parou na pandemia? Tipo assim, você poderia muito bem ter continuado em casa, né? Se é que você não tem um poste no meio da sala, né? Não tem Não, não. poste no meio, tipo assim, no meio do quarto, então acho bem difícil mesmo. Então, mas por que você parou justamente na pandemia? Foi justamente isso. Ah, foi Porque eu justamente queria. por isso. Foi justamente isso. Eu queria, tipo, né, tem que não sair de casa, tal. O pole, assim, você faz individual, mas tem vários poles numa mesma sala, né? E aí é um lugar fechado, não tem como. O pole é uma das coisas que parou e tal. E no lugar que eu tô aqui não tem como colocar, instalar uma barra, não tem como. Então eu fui deixando. Aí o que eu fazia para tentar manter é tentar fazer exercício. Tem, por exemplo, uma barra dessas assim de, né, horizontal para você fazer exercício de braço, tentar continuar flexibilidade, mas a vida vai acontecendo, né? Você precisa de muita dedicação para treinar em casa, muita disciplina e não rolava. Ah, mano, era só improvisar, mano. Você Não, era só treinar no poste de luz, pô. ah, já tentei, Ah, nossa, mano, meu Deus do céu, deve ser horrível. Deve tem ser aqueles horrível. postes de sinal, eles são parecidos, mas o poste de polidense ele é mais fino. Uhum. Devia Ah, ter tá, experiência. sim. Ah, Já pelo pensou? menos, Pega ali, ficou uma hora na rua, assim, tentando fazer as coisas de polidense. mano, Os carros passando, assim. exatamente, pô, faz isso pra ganhar dinheiro, tá ligado? Claro, Quando o sinal fechar, chamar a daí vai atenção lá. para casa. Sim, com certeza. É, Ah, é. exa- Mano, Infelizmente eu não tive a disciplina. Eu tive mais disciplina para estudar em casa do que para fazer exercício em casa. Principalmente que chega o ah, frio, para você aquecer e fazer exercício
principalmente coisa de flexibilidade, porque se você for fazer e não tá aquecido, você vai distender alguma coisa ali e vai sentir por semanas. E aí foi uma das coisas que aconteceu. Cara, mas não dá pra fazer pole dance sem ser num poste? É tipo assim, especificamente num poste? Não dá pra fazer em alguma outra coisa? Não, e assim, tipo, existem algumas divisões do pole dance. É difícil eu falar aqui porque o nome varia, mas em geral você chama de pole fitness, aquele que você tá no pole tentando fazer as figuras, fazer um negócio mais Uhum. acrobático, envolve força, envolve. Geralmente é parado. Existe o pole exótico, ou pole dance mesmo, que é você fazer coreografias usando pole como parte da sua coreografia. Eu fazia o fitness, fiz esse outro exótico, assim, pouquíssimas aulas, fiz uma coreografia. Existe a barra giratória também, geralmente está no pole fitness. Então, assim, se você por acaso está fazendo exótico e você faz o. Aí talvez você consiga treinar, né? E sei lá, porque o pole ali, dependendo da coreografia que você faz, ele não é tão necessário assim na sua dança. Então, teve muita coisa desse tipo, porque geralmente estúdio de pole tem outras coisas, que aí tinha aulas online. Aula de yoga, aula de flexibilidade, é uma coisa que dá para você fazer online. E é como as pessoas continuaram, né? Mas o pole em particular, no nível que eu tava, era, era mais treinar força, entendeu? Também é algo que dá para você fazer, mas em geral você Uhum. tem, sei lá, eu quero fazer posição tal, que é uma posição completamente maluca que vai treinar essa parte e aquela parte do braço. E aí não tem como. Claro, você pode continuar fortalecendo, mas é difícil. E geralmente também outras coisas que você tem no mesmo estúdio costumam ser coisas de que a gente chama de modo geral de aéreos, né, que são coisas circenses. Trapézio, a lira, que é aquele redondo, ou tecido acrobático. E tudo isso não tem muito como você fazer em casa, nenhum deles, é muito complicado. Mas então, tipo, quando acabou, eu realmente fiquei assim, nossa, tenho que ter disciplina, não tive. Ah, mano. Cara, eu vou te fazer uma pergunta. Essa pergunta pode ser meio merda, só que eu acho que é bem interessante. Uma pergunta que eu sempre tive. Normalmente, o polidense em filmes é bem focado nessa parte de strip club e coisa do tipo, né? Então você acha que normalmente, quando alguém fala que faz polidense, a galera já liga direto aos filmes onde tem strip club e coisa do tipo? Você acha que o polidense está muito no imaginário das pessoas como dança de meninas de strip club e coisa do tipo? Você acha que está muito nisso? Ou já tá com um imaginário meio já mudado, já não tá mais nesse imaginário da galera, imaginário popular, vamos dizer assim. Então, o que que você acha? Você acha que o imaginário da galera ainda tá com esse estereótipo, entre aspas? Bom, assim, a experiência particular que eu tive, teve pouquíssimas vezes que foram, né, apelativos para mim com isso. Meu Instagram é público, então, né, principalmente se você ir para fotos mais anteriores, tem muita coisa. Muitos momentos eu pensei, pô, eu tô fazendo divulgação científica, devo esconder essa parte? Aí fica assim, mano, não tem porquê, entendeu? É o seu perfil 2020, tá pessoal, é o ligado? seu perfil pessoal também, né, mano? E Tanto você, eu faz. acho muito chato que você tenha que diminuir uma parte sua, esconder uma parte sua, porque você tem uma outra parte que geralmente não se aceita isso. Principalmente na Mas, ciência. Ciências têm um problema sério de estereótipo, de você falar como é um cientista, a pessoa sempre imagina um senhorzinho, de cabelo bagunçado, entendeu? É um negócio, uma visão completamente congelada. uhum, Inclusive, a do Poli, eu acho que está um pouco menos congelada, porque é um negócio que acabou popularizando. Você ainda vê, geralmente se você vê representação em clipe de música, na TV e tal, você provavelmente vai ver dessa forma. É chato. Mas é muito comum você conhecer gente que faz polidense. Virou um negócio popular suficiente para eu falar, faço polidense. A pessoa não vai falar, isso, aquilo. A pessoa vai falar, eu conheço alguém que faz polidense. Então, tipo, é uhum. muito comum você conhecer alguém. À medida que você conhece alguém, o negócio já não é mais estranho para você.
É a mesma coisa que se você conhecer um cientista, você tem noção que um cientista não é necessariamente todos com a mesma cara, né? Não é todo mundo biruta. Exatamente, todo mundo com exatamente a mesma cara. Mas, assim, uma coisa, vou aproveitar essa questão, porque existe existe um debatezinho nisso, que é a questão de que você pode realmente combater o estereótipo, que não é stripper, não sei o que, é legal, é forma de. Tudo bem. Tanto que existe muita gente que vai pro lado, eu faço polyfitness, é um negócio acrobático, não sei o quê. Porém, eu acho que isso pode acabar criando uma rixa com quem faz o poly exótico, que ele é erótico por natureza. E outra, polidense, qualquer modalidade que veio, ele é historicamente vem das strippers, não tem jeito. Não tem por que você esconder essa história, não tem nada de errado. E eu sou dessa opinião, se você quiser, né, associar stripper, tal, é chato, não me enche o saco, entendeu? Não me enche o saco com isso. Mas eu não acho que a gente tem que fingir e reescrever a história e falar que não veio daí. Veio daí. Não tem problema nenhum. Não faz sentido, afinal, você é você. Exatamente. Você não é só porque você faz polidense que automaticamente virou stripper. Não Exatamente. faz sentido, pô, não faz sentido. O Uhum. importante é que tu tá fazendo com a sua própria vida, é isso que importa. E, mano, faz o seguinte, quando alguém for lá te encher o saco, por conta que, pô, mas cientista que dança polidense, daí você fala assim, mano, eu e você, é um desafio de conhecimento. Vamos ver aqui quem é mais inteligente, mano. Vamos Uhum. ver. Teve um Então, cara que veio me encher o saco pelos dois. Ele veio tentar me explicar polidense e física ao mesmo tempo. Ele estava errado nos dois. Eu tive que falar com meu ele. Quase que eu botei ele no Deus, polidense para falar, cara, isso que você está falando faz sentido nem na física, nem no polidense, nem em lugar nenhum, sabe? meu Deus do céu, É né? complicado, é complicado. É Os bem famosos otários, né? Famosos otários. A gente coloca a cara a tapa e às vezes aparece uma galera muito estranha. Mas assim, com polidense, sem polidense, vai aparecer. Fazendo Ah, física, mano, não fazendo física. Se você expõe a sua cara, se você expõe a sua opinião. mano, uma questão também que eu sempre tive é, normalmente vocês da física, da ciência e coisas do tipo, vocês se incomodam com o estereótipo do perfil do cientista ou normalmente nem tanto? Tipo, o estereótipo lá, o cabelo espetado para cima, bigodinho, o óculos, um jalequinho, às vezes maluco, às vezes não. Como é que Eu, funciona? Vocês se incomodam com isso ou não? eu não sei dizer todos assim, mas eu me incomodo. Me incomodo mais do que estereótipo de stripper com de no polidense, pra falar a verdade. Por Porque quê? a Porque maioria é homem, né? É por isso. exatamente, porque descredibiliza. Assim. Você tá lá, tipo, já chegou ao ponto de discutir. Fiz, cientista tem que ter tatuagem? Eu tenho tatuagem, sabe? Eu tenho tatuagem, tenho cabelo vermelho, faço pole, não sei o quê. Se a pessoa for muito pelo estereótipo, vai olhar pra mim e falar, ela não sabe nada. E é um É. saco isso. Porque isso daí não é só qualquer coisa, isso daí é eu perder oportunidades de carreira. Porque a pessoa Uhum. me acha menos profissional, porque a pessoa acha outros menos profissionais. Ainda mais complicado a questão racial, por exemplo, né? Porque eu poderia, sei lá, realmente fingir, disfarçar minhas tatuagens, esconder meu polidense, mas uma pessoa negra, uma pessoa, principalmente, né, Não uma dá. pessoa negra, assim, ela até, entendeu? Tipo, a gente tem que lutar contra os estereótipos, porque senão a gente está tentando conformar com um negócio extremamente antigo, a visão extremamente antiga, e não está ajudando a diversidade de ideias, não mesmo. Tem, tipo, tá, eu posso me conformar, outra pessoa, sei lá, que é gay pode tentar, sei lá, fingir que não é gay e tal, mas tem um ponto que a gente está simplesmente fazendo um desserviço para todo mundo. A gente está homogeneizando e não tem porquê. E é mais engessado do que parece. É mais Uhum. engessado do que deveria ser. Se você vai num congresso, você sente, dependendo do congresso, dependendo da coisa. E, assim,
É claro que o público, as pessoas de fora olhando o cientista, elas vão ter um certo, né? Não tem muito como fugir. A gente sempre é à base de estereótipo as coisas que a gente sabe menos. Então, quanto mais você fizer divulgação, quanto mais, né? Melhor. Um dos motivos para eu gostar do Não Olhe Pra Cima é que a menina parece comigo. Ela tem cabelo ruivo, ela tem piercing, eu tinha tatuagem e ela era doutoranda. E eu pensei, nossa, a representação. Porque Ah, às mano, vezes que. você olha e fala, não é, você não tem a cara de um doutor em física, uma doutora em física, mas agora eu vi alguém parecido na tela. E aí a Uhum. pessoa vai olhar e falar, você parece a fulana lá. Não realmente pareço, mas entendeu? Cara, mano, e, pô, é a Jennifer Lawrence, né, mano? Pô, Ela tá maravilhosa naquele filme. ela é maravilhosa em qualquer filme. Ela é ela. Qualquer filme ela tá maravilhosa. Nossa, esse filme é muito bom. Menos ela Ela, a como Kate mística. Ela Blanchett. como mística é horrível. É, mas eu gosto muito desse filme. Ela e a Kate Blanchett estão maravilhosas nesse filme. Esse filme é muito bom. Cara, e aliás, mano, qual que é, assim, a invenção ou a parada de física mais maluca que você conhece? Cara, se você puder exemplificar, né, mano? Meu Deus do céu, mano. Eu sei o quão difícil é É, exemplificar os bagulhos de física, eu sei. Então não dá mais tente, só tente. um negócio assim experimental, porque às vezes eu paro para pensar, geralmente eu penso em coisa mais teórica, mais experimental. Eu diria o próprio computador, celular, assim, as coisas eletrônicas, né? A gente fala muito de computador quântico, mas o computador em si ele já tem quântica. Você precisa de transistor, né, que é um material semicondutor, e materiais semicondutores só funcionam graças a fenômenos quânticos. Então, Uhum. no fundo, já é quântico. Quando você começou a estudar física de materiais e aplicar para essas coisas, você construiu a microeletrônica, você começou a miniaturizar as coisas e agora a gente tem celulares minúsculos, tal. Eu acho isso fantástico e toda vez que eu penso nisso, eu falo, caraca, doido, muito doido mesmo. Cara, Então, isso, puxando isso. sardinha, né, pra quântica, mas tem um monte de coisa que é bacana, Não, né? claro. Tipo, CD, se bem que é um laser também, mas como é que a gente lê CD é muito doido, assim. Engraçado Cara, de fazer física é que às vezes você sabe a teoria e mesmo assim você fala, caraca, maluquice. Cara, e falando nisso daí da computação, é um bagulho bem interessante porque, claro, tudo evolui, né? Tudo tem que evoluir. Então você acha que, sem querer, o computador comum pode chegar a ser um computador quântico? Sem querer, já que ele vai ter que evoluir, né, mano? E quanto mais ele evolui, como você já falou, tem peças que já funcionam por computação quântica, né, mano? Então, para o computador chegar a ser um computador quântico totalmente, mano, tá um pau, tá ligado? Desculpa. Tá. Uma pergunta quase filosófica, né? Aquela história lá, se você tirar sei lá, todas as madeiras de um navio e o que é um navio, né? O que sobra, o que exatamente é o Assim, conceito e tal. navio do E Teseu, né? é, e aí, tipo assim, o computador ou dispositivos eletrônicos são vários componentes. Você constrói um e considera ele quântico. Como para mim, eu considero um negócio que é a base de semicondutor quântico. Não vou falar que é um computador quântico, mas é essencialmente quântico. E aí, de repente, tem um outro avanço ali em outra área que, de repente, um outro componente é quântico, um outro negócio é quântico. Agora ele suporta a computação quântica. E aí vai indo. E realmente é um negócio que a linha fica um pouco tênue. Mas, dito isso, existe um negócio chamado critério de Di Vincenzo, que é um negócio. São uns 4 critérios, 4 ou 5 critérios físicos do que é um computador quântico. E aí é tipo, você tem que caracterizar bem o estado inicial, pipipi, entre umas coisas físicas, para você, tipo uma lista de afazeres, você vai ter que falar, tá, riscou, 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 isso é um computador quântico. Isso não é um computador quântico. Tanto que tem até computadores quânticos mesmo, assim, plataforma de computador quântico que não segue todas essas listas, todos esses valores aí. Então, se você quiser ser rigoroso, falar, o computador quântico ele tem que seguir esses critérios de Vincenzo, é isso. Mas se você quiser pensar, pô, o quanto de quântica tem no meu computador? Variável.
Eu acho que tem uma quantidade considerável, sabe? Pô, mano, que da hora. Cara, tu acha que no futuro, por exemplo, a gente sabe que hoje em dia a computação tá tão aberta para todo mundo que tem até criança conseguindo programar. A gente sabe que tem até criança. Tu acha que no futuro as crianças vão falar assim, pô, hoje eu tô aqui no computador, vou aprender a fazer computação quântica. Você acha que as crianças vão conseguir fazer computação quântica? Você acha? Sim, porque já tem. Tem, Ah, já. tem um molequinho, assim, um pirralho, que ele é tipo um influencerzinho, assim. É, engraçado. E tem também projetos de educação que é você incluir computação quântica no ensino, acho que o fundamental, né? Porque é um projeto gringo, eu não sei exatamente qual é a série, qual que é, mas a ideia é você incorporar o conceito de computação quântica no ensino mais básico. E, Uhum. assim, o que eu acho disso? Não sei, tem que ver como está sendo executado, né? A mesma coisa de você falar, vão incluir física quântica no primeiro ano do ensino médio. Eu não sei se vai ajudar ou se vai atrapalhar, entendeu? Cara, O negócio tem que ser bem feito. Mas que tem, sim, tem. Tem esse pirralhinho que depois eu te mando. Ah, mano, legal, depois me manda o link dele. E é o seguinte, na minha opinião, é assim: se tu for colocar computação quântica no ensino básico, né, no fundamental e tal, você deveria colocar física quântica no geral. Por quê? A partir do momento que a galera sair do fundamental, a galera pode acabar esquecendo, entende? A computação quântica em tudo, por conta que, pô, a galera, se não aprender a física quântica, não vai se interessar por computação quântica, sabe? Então, você deveria É mostrar complicado. tudo para ela. Né, mano? Você deveria mostrar tudo, não só a computação, mas sim a física em geral. Claro que daí o pessoal vai ficar puto, porque o pessoal vai falar, pô, já tem física, química, vai ter que ter computação quântica e física quântica ainda. Meu Deus É, do céu. Aí vai ferrar exatamente. tudo. Mas, se é uma coisa que importa para todo mundo, por que não? Por que não? Eu Importa, então. acho É tipo assim, computação, só que a computação saiu agora, né? é a minha área, né? Então, por mim, eu panfletava de computação quântica. Mas eu acho que, tipo, a minha formação não é licenciatura, é bacharelado. Então, eu não sei tanto das questões de ensino. Eu acho que se pegar uma galera para estudar, como isso pode ser incorporado no currículo, para qual idade, vai valer a pena, qual vai ser a abordagem, né? Porque eu realmente, eu sou apaixonada por quântica, mas eu tenho essa postura muito séria de que não adianta você marretar a quântica na cabeça da pessoa e assustar ela. Porque, por exemplo, na graduação, a primeira aula de quântica, na verdade, é uma aula de física moderna. Você pega ali todo o desenvolvimento da física ali do século passado, basicamente. Você começa a repensar algumas coisas, entra muita quântica, dependendo da universidade, entra a relatividade, que elas vieram mais ou menos juntas. E pode ser muito assustador, porque eu já dei a disciplina, já dei monitoria e eu consigo ver o desespero da galera, que eles estavam acostumados com uma física assim, porque a primeira física é mecânica, a segunda é termodinâmica, a terceira é eletro. Tudo você consegue ver, tudo está no seu dia a dia até lá. Chega a quântica, Uhum. entendeu? O negócio não tá, o negócio é abstrato, nem sempre o professor vai explicar da melhor forma. Você vê o desespero do pessoal, assim. Então é chato, assim, se você começa de um jeito que, na verdade, apavora a pessoa. Ou se você tem um professor que vai falar, ai, realmente é muito misteriosa a física quântica, porque, na verdade, ele não quer explicar direito. E aí a pessoa, daqui a pouco, vê cura quântica e fala, faz sentido, é muito misterioso, então deve ser realmente um negócio místico. E aí você simplesmente pegou uma pessoa que podia estar interessada em física quântica, no perfil científico, botou ela ali no jovem místico, entendeu? E não, sabe? Perdeu uma pessoa. Tem que ser bem pensado, tem que ser. Ai, calma, não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Peraí. Opa, fala de novo. Oi? É o meu fone que eu tô. Bizarro.
Eu não tô te ouvindo. Agora eu não tô te escutando. Eu não te escuto. Não? Não. Pera, bem baixo. Não? Oi. É, bem baixo. Oi. Você tá me ouvindo? Não, não tô, não tô. Não. Eu tô. Eu. Ah, sim, às vezes eu escuto você baixinho, às vezes eu escuto nada. Fala alguma coisa. Oi. Ah, tá. Agora tá de boa. Não, não de boa, tá baixo, mas. Gente, que palhaçada. E aí, fala alguma coisa? Oi. O meu fone tá com mau contato. Ah, não, de boa, a gente já vai acabar aqui mesmo, e a gente já vai acabar, então eu só tenho uma última pergunta para te fazer e a gente já acaba aqui, tá? Aliás, eu acho que a física termodinâmica, eu acho que é o que o pessoal mais curte fazer. Acho que o pessoal gosta bastante. Então, beleza. Então, a última pergunta que eu vou te fazer, eu faço para todo mundo, que é quando você olha a sua vida inteira, qual é a percepção que você tem dela? Enfim, então, eu acho muito interessante essa pergunta. E eu vejo, assim, no meu caso, a evolução de alguém que, tipo, física era a pior matéria, foi indo, foi se interessando, teve suas dificuldades, mas eu sou extremamente grata de ter tido gente, em particular minha mãe, que falou assim, cara, porque eu tinha essa concepção de exatas e humanas, né? Ah, eu Uhum. sou de humanas, eu escrevo, tal, na época, né? E aí minha mãe falou, não tem disso. E aí eu falei, caraca, não tem disso mesmo. Não tem isso. E aí foi, tipo, isso abriu minha mente. Eu sempre penso assim, começo de eu, né? Porque eu não entrei na física sabendo física. Muita gente entra na física porque é apaixonada em física. Eu entrei praticamente do zero. Então, para mim, a impressão é que minha cabeça dobrou de tamanho, que agora eu tenho lado humanas e exatas, assim. E eu dei tanta volta que agora eu estou escrevendo sobre computação quântica, entendeu? E eu acho muito legal que eu tive essa influência, que eu me dei essa chance de não me limitar por essa ideia de que eu devo saber só uma coisa, só outra. Assim como eu não me limitei quando, né, algumas coisas fogem do estereótipo de cientista, é difícil de você ser levado a sério. Mas é a sua vida, sabe? Você tem uma vida só. Sei lá, a minha trajetória teve idades, assim. É, eu tenho orgulho das escolhas, de para onde eu quis ir em termos de procurar conhecimento e experimentar, sabe? Eu acho que todo mundo dá essa chance, ter um pouco menos de medo de exatos em particular. Eu acho que seria isso, não dá para ser diferente. Ah, mano, que da hora, cara. Gostei. E mano, todo mundo tem que dar uma chance, tá ligado? É o que eu vi um dia, né? Eu li no mangá que os caras falam assim: quando, quando você vai fazer alguma coisa, você não faz pra conseguir. Você faz pra tentar mesmo. Entende? E depois você faz pra conseguir. Eu achei essa frase muito boa. Tem Adorei. gente E, que quer ir assim, eu vou fazer o que eu sou melhor, tal. Qual que é a graça disso? mano, só tenta. E depois tu vai tentando e você vai conseguindo ser o melhor a partir do momento que você vai tentando novas É, coisas. E aliás, mano, pô, muito obrigado por ter participado. Divulga tudo que você tiver que divulgar pra galera. Fala onde eles podem te encontrar. E aliás, eu espero que tenha valido o seu tempo e valido toda a espera e que você tenha curtido. E a gente opa, acaba por aqui. valeu, foi super legal. É, para divulgar, eu tenho no momento o Instagram e o Twitter com o mesmo arroba, né? Arroba Shinossaura. Eu publico sobre computação quântica mais no Instagram no momento. Tá um pouco parado porque eu estou fazendo a tese, mas eu também vou fazer textos sobre computação, se tiverem interesse. Entre em contato, dúvidas de computação.
responder. E é isso, obrigado pelo convite. É isso, mano. Muito obrigado por ter participado. Eu tô meio perdido no tempo, mas peraí, esse podcast vai estar disponível amanhã, às 8 horas, e eu te mando tudo que você precisar. Tenha uma boa noite e muito obrigado. Boa noite.